Sai daquela pergunta que parece simples, mas não é? O que, afinal de contas, faz o jazz ser jazz? É só um som, um tipo de sentimento, uma técnica específica? Bom, é isso que a gente vai tentar desvendar hoje, mergulhando fundo numa das artes mais enigmáticas e ao mesmo tempo cheias de vida que existem. Pois é, o próprio Louis Armstrong, uma lenda, né, já soltou uma frase que dá o que pensar. Ele disse que, se você tem que perguntar o que é jazz, você nunca vai saber. Ou seja, é uma coisa que se sente, se vive, muito mais do que se explica com palavras. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tentar, né? Vamos dar uma olhada nos ingredientes que formam essa música. É por aí que a gente começa a entender. Então, por mais que o jazz pareça esse grande mistério, a verdade é que os especialistas concordam em alguns pontos. Existem uns pilares, sabe, uns elementos que são a base de tudo. Vamos começar por eles, os 3 ingredientes essenciais. E quais são eles? Bom, anota aí: swing, improvisação e, claro, a dupla dinâmica, sonoridade e fraseado. Dá pra pensar neles como, sei lá, os ingredientes principais de uma receita super complexa, sabe? Cada um tem um papel ali que é crucial. Vamos começar pelo swing. E olha, swing não é só aquele ritmo que faz a gente balançar a cabeça, não. É muito mais profundo. Pensa assim, é uma tensão, uma energia que nasce do atrito entre diferentes ritmos acontecendo ao mesmo tempo. Essa sobreposição cria um impulso que, nossa, é quase impossível de resistir. É o coração pulsando do jazz. Depois vem a improvisação. Ah, isso aqui é a pura espontaneidade. É expressão sem filtro nenhum, sabe? A criação acontecendo ali, na hora. O músico de jazz não está só lendo uma partitura. Ele está conversando com os outros músicos, respondendo, criando uma história em tempo real. É direto da cabeça para os dedos, sem intermediários. E por fim, a alma da coisa, a sonoridade e o fraseado. Basicamente, é a voz de cada músico. Não se trata só de quais notas tocar, mas de como elas soam. É o jeito que o ar sai no saxofone do Ben Webster, sabe? Ou as notas meio secas, percussivas do piano do Thelonious Monk. O objetivo é esse: ter um som que, quando alguém ouve, sabe na hora que é você. Ok, então temos esses 3 ingredientes na mão. Mas o mais legal do jazz é que isso não é uma receita de bolo com medidas exatas. Muito pelo contrário. Esses elementos vivem numa tensão constante, numa espécie de queda de braço super dinâmica. E essa tensão aparece de jeitos incríveis. Pega, por exemplo, a sonoridade contra o fraseado. Num extremo, a gente tem o som meio selvagem, visceral, do Bob Marley tocando com Duke Ellington. Ali, o que importa é o som cru, a textura. Já no outro extremo, temos o Stan Getz com aquelas linhas melódicas super suaves, perfeitas. Para ele, a melodia era a estrela. Percebe? Um pode simplesmente engolir o outro. E essa mesma briga acontece entre os outros elementos. A orquestra do Count Basie, por exemplo. Nossa, aquilo botava fogo no salão com puro swing. E detalhe, quase sem nenhum solo improvisado. Já o pianista Lenny Tristano, lá nos primórdios do free jazz, foi para o outro lado. A busca pela liberdade total na improvisação era tão intensa que o swing, aquele balanço tradicional, meio que ficava de lado, sabe? Isso tudo leva a gente a uma pergunta, que é a chave de tudo. Pensa comigo. Se uma banda de rock tem uma bateria com um balanço legal, com swing, e o guitarrista faz um solo improvisado, essa banda virou uma banda de jazz? Acho que a maioria das pessoas diria que não, né? Então, o que está faltando nessa receita? Pois é, parece que aquela nossa lista de 3 ingredientes, por mais que ajude, ainda não conta a história toda. Tem alguma coisa a mais ali. Um elemento meio secreto, que não dá para tocar, mas que faz toda a diferença entre o jazz de verdade e uma simples imitação. Tem um escritor, o Robert Pirsig, que chamou esse algo a mais de qualidade, com Q maiúsculo mesmo. Para ele, qualquer tentativa de definir isso de forma lógica, analítica, acaba sendo quadrada, careta. Porque essa tal qualidade é uma coisa que a gente sente, que a gente percebe, mas que não dá para colocar numa planilha, não dá para medir. E quer saber? Os músicos de jazz sempre souberam disso, intuitivamente. O Fats Waller resumiu tudo de um jeito genial. Não é o que você toca, é como você toca. É isso. Milhares de bandas podem ter a técnica, os ingredientes certos, mas sem essa qualidade, sem esse como, sem essa atitude, simplesmente não soa como jazz. E essa tal qualidade está totalmente conectada com o jeito que o jazz se mantém vivo, sabe? É como se fosse uma língua, uma linguagem que está sempre mudando, sempre se reinventando, usando o próprio passado para criar o futuro. Os músicos de jazz, eles trabalham com o que a gente pode chamar de modelos. São tipo blocos de montar.
Sabe, uma frase de blues aqui, uma sequência de acordes ali, um padrão rítmico. A analogia do Era uma Vez dos contos de fadas é perfeita. É um ponto de partida que todo mundo conhece, mas que pode levar a 1 milhão de histórias diferentes. Só que aí entra um paradoxo muito interessante. De tanto usar esses mesmos modelos, o risco de cair no clichê, de soar batido, é enorme. E é justamente essa ameaça que empurra o músico de jazz para frente. Ele é forçado a pegar aquilo que é familiar e dar a sua cara, a sua voz, para transformar em algo novo. É isso que mantém a música respirando. O Duke Ellington, gênio que era, sacava isso como ninguém. Ele dizia que não adiantava nada falar em jazz moderno, porque ele ouvia coisas nos anos 50 que os caras já faziam nos anos 20. Para ele, inovar não era inventar a roda, era pegar o que já existia e recontar a história do seu jeito. O lance não era ser moderno, era ser autêntico. Então, vamos juntar as peças, a tensão entre os elementos, essa busca pela qualidade, essa necessidade de inovar para não virar clichê, tudo isso aponta para uma mesma direção. Aponta para a verdadeira fonte de energia do jazz, a sua razão de existir. O pianista Keith Jarrett disse uma coisa incrível, que o jazz é a única música no Ocidente onde correr os maiores riscos traz os melhores resultados. Ou seja, se arriscar, improvisar não é só uma questão de estilo, é uma afirmação. É quase uma declaração filosófica sobre liberdade. E é aqui que a gente chega no ponto central. No seu DNA, na sua essência, o jazz é uma música de protesto. Ele nasceu assim e, de certa forma, continua sendo. É daí que vem toda a sua força, toda a sua vitalidade. Mas um protesto contra o que exatamente? Bom, contra a discriminação social e racial, contra o conformismo, a moralidade de fachada, contra uma sociedade que tenta massificar tudo e todo mundo. É um protesto contra a despersonalização. Cada solo improvisado, no fundo, é um grito de eu existo. Cada som único de um músico é uma defesa da individualidade. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar mesmo. Se o jazz sempre foi um reflexo do seu tempo, um tipo de protesto, hoje, em pleno século XXI, contra o que ele protesta? Qual é a mensagem dele para a gente agora? A resposta, assim como a própria música, com certeza não é nada simples.